Fisicoquímica é um ramo da química que exige muitos cálculos e traz consigo muitas interpretações. E um dos conteúdos dessa área é exatamente concentrações de soluções, conteúdo aqui desse vídeo. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, ao Encontro da Química. Eu já vou logo te perguntando, já é inscrito aqui no canal? Se não for, se inscreve aí para ficar por dentro de conteúdos como esse. O vídeo de hoje traz aí um conteúdo relacionado à fisicoquímica, uma área da química, como foi falado aí no início, que exige muita interpretação. Mas tem lá suas vantagens. Existe aí um conteúdo meio que independente quando se compara com a química orgânica. Então, o primeiro tópico aqui que aparece no canal sobre fisicoquímica é exatamente o conceito de concentração de soluções. Eu vou aqui reduzir a tela para ficar um pouco melhor a explicação desse conteúdo para você. Então, se você observar aqui na imagem, eu já começo logo trazendo o tema do vídeo de hoje, que é concentração de soluções. Mas aí surge a pergunta, né? Professor, mas o que é solução mesmo? Eu esqueci. Solução é quando a gente resolve um problema. Na realidade, solução em química é quando a gente tem, como você vê aí na imagem, a mistura de um soluto com um solvente. Toda vez que a gente tiver soluto e solvente em um mesmo sistema, a gente vai ter aí uma solução. Exemplos dessas soluções, a gente pode estar falando aí da água e sal, da água e açúcar, né, que são exemplos de soluções. Sem falar que existem soluções sólidas, soluções gasosas, mas isso não é conteúdo aqui do vídeo. A ideia é que a gente trabalhe o conceito de concentração de soluções. Essas soluções, elas podem ser forte ou fraca, diluída ou concentrada. Você mesmo, ao preparar um suco em casa, às vezes ele fica um pouco doce, às vezes ele fica muito doce. Isso tem a ver com essa concentração, com essa diluição, se está fraco, se está forte. Mas para a química, né, não seria interessante que a gente trabalhasse essa história de fraco ou forte, concentrada ou diluída. É necessário que a gente interprete de fato essa concentração em números. E aí, como que a gente vai estar trabalhando com essa concentração? Existem vários tipos de concentração quando se fala de soluções. Como você vê na imagem, a gente tem concentração comum, a gente tem densidade da solução, a gente tem título em massa ou volume, a gente tem concentração em quantidade de matéria, fração molar, concentração molar, tem aí ppm, ppb e vários outros tipos de concentrações, mas eu destaquei aqui as mais importantes. E mais, esse vídeo não vai falar sobre todas essas concentrações, porque senão ficaria um vídeo muito extenso. Vem aí uma segunda parte desse conteúdo. A ideia é que a gente trabalhe, como você vê aí destacado, concentração comum, densidade da solução, título em massa ou volume, ok? Começando aí pela concentração comum. Como que a gente vai determinar qual a concentração comum de uma solução? Para isso, você vê aqui na fórmula que a concentração de uma solução é exatamente o quociente, ou seja, a divisão entre a massa e o volume. Agora, de massa de quem? Volume de quem? Não estou entendendo, professor. Pois eu vou explicar aqui melhor. Estou trazendo aqui nessa imagem exatamente a descrição de cada um. Esse M corresponde à massa do soluto, ou seja, da substância que tu vai colocar na solução. Nos exemplos que eu citei há pouco, é como se o soluto fosse o sal ou o açúcar, ok? E o volume da solução é exatamente o volume formado pela adição desse solvente, que geralmente é a água, quando se fala aqui nesse conceito de concentração de soluções, mas o volume do soluto, o volume que ele ocupa. Então, resumindo, a gente tem que concentração comum é a relação entre a massa do soluto, do que tu dissolve, sobre o volume formado pela adição aí do soluto mais solvente. Eu trago aqui uma questão para a gente ver realmente se de fato esse conceito ficou aí entendido. A questão traz o seguinte:
Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio, NaCl, exatamente o composto aí prioritário no sal de cozinha. Isso em 2 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu 2, ele está admitindo que quando a gente adiciona os 4 gramas de sal na água, não teve alteração no volume, né? Então, resumindo, eu tenho aí 4 gramas de cloreto de sódio e eu tenho aí 2 litros de solução. E aí pergunta qual é a concentração final. Então, destaco aqui os valores que a gente vai precisar, que é exatamente o 4 gramas do soluto e o 2 litros da solução. E aí, quando a gente aplica na fórmula, estou trazendo aqui na imagem, M sobre V, a gente vai ter o que? A massa, que é igual a 4, e o volume, que é igual a 2. Então, se a gente divide 4 por 2, a gente tem aí, como resposta, a concentração 2 gramas por litro. Então, cada litro de solução vai apresentar aí 2 gramas. Claro que aqui eu estou trazendo para a gente introduzir esse conceito, mas com essa mesma forma você vai encontrar questões que te dão massa e concentração para tu descobrir o volume, te dão volume e concentração para tu descobrir massa, mas isso é só aplicar os valores e chegar no teu resultado. Partindo aqui para o nosso segundo cálculo, densidade das soluções. Do que é que se trata realmente essa densidade? Como que a gente vai determinar, calcular, quantizar essa densidade de uma solução? A densidade a gente vai ter aí, olha, a fórmula D igual a M sobre V. Você deve estar, professor, acho que você errou aqui no Ctrl+C, no Ctrl+V. Essa fórmula apareceu neste instante com uma diferença. No caso, no lugar de ser o C da concentração, você colocou aí o D de densidade. Mas na realidade a fórmula é essa, ok? Densidade, a gente precisa ter a massa, o quociente de massa por volume. O que se diferencia é o seguinte: enquanto que na concentração comum é a massa do soluto, do que tu dissolve, sobre o volume da solução, quando a gente fala aqui de densidade, vai ser o que? A massa da solução sobre o volume da solução. Percebam aí a diferença. Concentração comum, massa do soluto sobre o volume da solução. Densidade, a massa da solução sobre o volume da solução. Trago aqui também outra questão para a gente praticar. Você já está vendo aí agora. Sabendo que 400 ml de uma solução foi preparada a partir da mistura de 20 gramas de um determinado sal com 200 gramas de água, determine o valor da sua densidade em grama por litro. Então, o que é que a gente faz aqui? A gente destaca, estou destacando aqui os valores, 400 ml, que é o volume aí da solução. Estou destacando aí os 20 gramas de um determinado sal e estou destacando também os 200 gramas de água, que eu vou precisar, lembra, a massa da solução toda e o volume da solução. Então, trazendo aqui para a fórmula, a gente tem que densidade é igual a massa sobre volume. Quando eu falo massa, é necessário que você entenda que não vai ser apenas os 20 gramas. Se você colocar os 20 gramas, você vai estar calculando aí a concentração comum e não a densidade. Como na densidade da solução é a massa da solução por todo, você vai somar o 20 mais o 200, dando exatamente esses 220. Mas professor, e esse 0,4? Percebam que na questão ela está pedindo para a gente calcular a concentração em grama por litro. Grama por litro. E no enunciado a gente tem 400 ml. Então foi necessário converter esses 400 ml em litro, que é só dividir por 1000, e aí a gente chega num valor de 0,4. Então, dividindo aí 220 por 0,4, a gente tem como resposta uma densidade de 550 gramas por litro de solução, ok? Então, o cálculo de densidade é exatamente isso. Tem aí a densidade da substância, mas não é aqui conteúdo desse vídeo. O que a gente está trabalhando aqui é exatamente no cálculo da densidade da solução. Partindo para o nosso terceiro cálculo e último desse vídeo, título em massa. Do que é que se trata realmente o título em massa? O título em massa, como você vê aí na fórmula, a gente vai ter como calcular através do quociente de M1 sobre MT. O que é que seria esse M1? O que é que seria esse MT? Trago aqui a definição para você. O que é que a gente observa? O M1
refere-se à massa do soluto, exatamente aquela substância que tu quer determinar o título, e o MT é a massa total. Lembrando que eu posso ter muito bem a solução com mais de um soluto. Digamos, se eu tivesse aqui uma solução formada por água, sal e açúcar, eu teria aí 2 solutos, um solvente, e aí como é que ficaria o cálculo? Colocaria a massa das 2 substâncias em cima? Não, vai depender aí do que a questão está te pedindo. Na realidade, ela pode te pedir o título em massa do açúcar, ela pode te pedir o título em massa do sal, e aí tu vai colocar exatamente essa massa que tu quer descobrir no valor de M1. E no MT, soma-se todas as massas ali presentes nessa solução, ok? Esse título, ele é dado em percentual. Como que eu posso fazer para transformar isso em porcentual, percentagem? É só pegar o teu resultado, o teu T, que tu descobriu, e multiplicar por 100. Se é 0,8 vezes 100, 80%. Esse é o título em massa dessa solução. Só que isso fica mais claro quando a gente vai para uma questão. Então, trazendo aqui a nossa terceira questão desse vídeo, calcule o título e a porcentagem em massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina, tem aí a forma molecular dela, em 1.600 gramas de água. Então, destacando mais uma vez o que a gente vai precisar, eu tenho aí o 368 gramas da glicerina, certo? Que no caso é como se fosse o soluto, e os 1.600 gramas de água. Como eu quero descobrir o título em massa exatamente do soluto, dessa glicerina, o que eu faço? No lugar de M1, como você vê aí, título M1 sobre MT, eu vou colocar o 368 gramas. E no MT, cuidado, não é só o 1.600, porque o 1.600 aí é da água. É até uma observação que eu faço, cuidado com o enunciado, porque às vezes ele coloca 1.600 gramas de água e às vezes ele já coloca 1.600 gramas de solução. Se ele tivesse colocado 1.600 gramas de solução, não teria mais necessidade de tu somar. Agora, como ele está trazendo para a gente 1.600 gramas de água, soma-se aí o 368 do soluto e o 1.600 do solvente, que é a água, dando aí, como você está vendo, um denominador igual a 1968. Então, quando eu divido 368 por 1968, eu chego aí num total de 0,1869. Esse é o título, ok? A questão está pedindo o título e está pedindo a porcentagem em massa. Então, para a gente transformar esse título em porcentagem, como você vê aí na fórmula, é só multiplicar por 100. Multiplicando por 100, eu tenho exatamente 18,69%. No início, eu estava colocando título em massa e título em volume. Eu trouxe aqui questão envolvendo mais a parte de título em massa. Porque o raciocínio de título em volume é o mesmo. O que vai mudar é que no lugar de tu estar trabalhando com grama, com massa, tu vai estar trabalhando com volume. 10 ml de álcool com 80 ml de água. Faz aí os mesmos cálculos. O que muda é que a gente tem massa e tem volume. O cálculo do título é o mesmo, ok? Então era isso que eu queria trazer para você nesse vídeo, uma introdução sobre esses cálculos de concentração de soluções. Eu sei que isso aqui é muito pouco ainda para você aprender sobre o conteúdo, porque o que de fato vai fazer com que tu entenda é se exercitar, ok? Exercitar. Quanto mais exercício, mais fixo vai ficando esse conteúdo aí na tua cabeça e mais fácil ainda de tu encontrar em um vestibular uma questão com um raciocínio parecido, ok? Espero que você tenha gostado dessas informações. Tchau, tchau e até o próximo vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química.